Tema de hoje: igreja, ser ou não ser? Essa é a primeira mensagem da série sobre o tabernáculo. E eu queria começar incentivando você ao estudo bíblico e à leitura bíblica. Irmãos queridos, o pessoal hoje lê pouco a Bíblia. É verdade isso. Eu percebo que os crentes dos nossos dias leem pouco as Escrituras. E eu quero cutucar você nesse momento para que você aumente o seu tempo de leitura bíblica. É um prazer ler os textos bíblicos. E você deveria desenvolver esse costume de ler de tal modo que se torne prazeroso você estar lendo aqueles textos e se enchendo com as verdades bíblicas, sabe? Entrando nas histórias, participando delas, se sentindo um deles ali. O povo está lá no deserto, você é um deles. Imagina como é que foi, os acampamentos, as estruturas, os detalhes. Eu vou te mostrar algumas figuras do tabernáculo, você imagina o lugar, como era. Tenta se aculturar naquelas realidades. Quando se lê o Novo Testamento, vira um dos discípulos de Jesus, anda no meio da multidão, tenta entrar na história, porque com a base desse conhecimento bíblico que você tem, é que o Espírito Santo vai pensar ali algumas revelações e te trazer para o dia a dia. Você vai ter sabedoria, você vai extrair dali dos textos princípios, você vai ser cheio da sabedoria de Deus para se resolver determinadas questões que são cotidianas nossas, porque você está cheio da palavra de Deus. Lembre-se, ser cheio da palavra de Deus é como ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que ser cheio da palavra de Deus. Então vai se encher dessa presença divina, estudando mais as Escrituras Sagradas. Nesses próximos domingos eu pretendo entrar um pouquinho na história do povo de Israel, no seu êxodo do Egito. A saída do Egito, por isso o nome do livro, o segundo livro da Bíblia, é chamado Êxodo. O povo estava cativo no Egito, o povo era abusado ali no Egito para trabalhos forçados, e vem Moisés, debaixo de um chamado de Deus, e tira esse povo do Egito. Depois da saída do Egito, há aquela perseguição dos egípcios sobre eles, e Deus abre aquele mar de maneira miraculosa, e aquele povo passa pelo Mar Vermelho, e depois os egípcios não conseguem mais alcançá-los e são mortos no meio do caminho, inclusive ali no mesmo mar. Passado o Mar Vermelho, entraram para dentro do deserto e formaram ali o acampamento. Eles se organizaram com o tabernáculo no centro, se organizaram as 3 tribos à frente, 3 tribos a cada um dos lados do tabernáculo, de modo que aquele povo se organizou ali. Por isso algumas leis que você vê no Velho Testamento, que parecem não caber muito aqui com a gente, mas são leis de saúde, de saneamento básico, que tinha a ver com a estadia daquele povo morando ali no deserto. Alguns relatos colocam o número das pessoas quando quase 3 milhões de pessoas. Você está falando de 3 cidades enormes como Campinas, por exemplo, sendo organizadas dessa maneira. Por isso Deus era muito claro nas suas leis e muito claro nas suas direções para governar e orientar aquele povo. Finalmente chega um momento em que Deus fala para esse povo: agora eu quero que vocês tragam ofertas. Porque quando eles foram sair do Egito, eles pediram aos seus senhores, às suas senhoras, às pessoas que os governavam, pediram coisas para levarem para o deserto, para cultuarem o seu Deus. E essa riqueza agora ia ser usada para construir essa tenda, este tabernáculo. O tabernáculo, a palavra tabernáculo e tenda é a mesma palavra. Começa essa narrativa em Êxodo 25, versículo 1 e versículo 2, Êxodo 25, versículo 1, 2, o 8 e o 9, e eu tenho o texto aqui na tela, você pode acompanhar comigo a leitura. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. E farão um santuário para mim, versículo 8, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar,
conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Deus então fala para eles algo. Eu quero que vocês me construam um tabernáculo. É isso que vocês estão vendo aqui. Aqui você tem uma vista aérea de uma maquete do tabernáculo. O tabernáculo ele era composto de alguns móveis, e cada uma dessas coisas tem segredos por detrás e significado por detrás. Você começa com essa cerca ao redor do tabernáculo, 48 metros de comprimento ali. Logo que você entra, o primeiro móvel que você se depara é o altar de sacrifícios, onde eram ali sacrificados bois, ovelhas, para que com aquele sangue do sacrifício fazer expiação do pecado do povo. Nós entendemos já no Novo Testamento que isso não é mais necessário. Por isso que Jesus é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que com o próprio sangue dele, lá no altar de sacrifícios nosso, que é a cruz do Calvário, lá ele derramou o seu sangue e perdoou os nossos pecados. O sacerdote ia então para o próximo móvel, a bacia de bronze, ou a pia de bronze, onde ele se lavava e se purificava para tentar entrar no lugar de serviço que era o átrio interior. Ali é o átrio exterior, o átrio interior é aquela tenda, o do tabernáculo. Ele passaria por 5 colunas e depois daquelas 5 colunas com suas cortinas, haveria ali alguns móveis lá dentro. Logo que entrasse, ele teria a mesa dos pães, ele teria o candelabro, que são um castiçal com 7 tochas de fogo ali que não poderiam ser apagadas. Logo depois tinha o altar de incenso, e cada um desses móveis tem um significado. Esse lugar é chamado lugar santo, era ali que os sacerdotes entravam. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no segundo compartimento daquela tenda, um lugar chamado o Santo dos Santos. Ali havia aquela arca da aliança, aquela que o Indiana Jones pegou. Ali tinha a arca da aliança, e de cima do propiciatório, que é aquela tampa da arca, no meio dos 2 querubins, era ali que Deus falava com o povo. Então note o que é que Deus está arrumando agora com o povo. Deus chega para esse povo e fala, porque Deus era desconhecido para esse povo. Esse povo agora tinha sido escravo no Egito. O Moisés é que ouviu esse Deus. E eles sabem que eles são descendentes de um tal de Abraão, Isaac, Jacó, mas já perderam gerações com falta de contato com esse Deus. E agora esse Deus mostra milagre de uma maneira abundante para eles, como aquele do Mar Vermelho, que foi um milagre espetacular. Eles temem esse Deus, e esse Deus então, através de Moisés, diz, vocês querem que eu habite no meio de vocês? Todos, claro. Então vocês vão me construir o tabernáculo. É ali que eu vou falar com vocês. Por que nós hoje temos que estudar o tabernáculo? No texto de Romanos, a palavra de Deus diz assim, Romanos 15, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está no Velho Testamento, talvez você fale, mas já passou, já foi a antiga aliança. Sim, mas tem um ensinamento por detrás daquilo que nós precisamos obter. O Antigo Testamento, ele é riquíssimo em relatos de experiências de homens e mulheres que eles tiveram com Deus. E as suas práticas, elas podem nos servir como figuras, ou como uma parábola, como diz o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 9, diz assim, que é isto uma parábola para a época presente. E em Hebreus 9 está falando exatamente sobre o tabernáculo. Se você ler na sua casa, você vai notar isso. De acordo com esse texto de Hebreus, o próprio tabernáculo nos serve como uma parábola. Tem princípios escondidos ali atrás, nesses textos, que precisam ser aprendidos por nós. Nós vamos encontrar então nessas figuras ensinos que vão nos servir e nos orientar a caminhar nesse tempo agora como igreja. Por quê? Ora, o tabernáculo era a casa de Deus. E para nós isso hoje? A casa de Deus hoje é a igreja. Há um texto em Hebreus também
que faz essa comparação entre Moisés e Jesus, entre o tabernáculo e a igreja. Hebreus capítulo 3, o versículo 5 e 6. Diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Deus hoje, Ele habita no meio da comunhão dos santos. Jesus mesmo disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. O caso é que, aliás, quase que eu coloco o título da mensagem assim: quando a igreja deixa de ser igreja. O caso é que nós, nos nossos dias, estamos passando por um período que a Bíblia chama de apostasia, desvio da fé. Existem algumas coisas no meio da igreja hoje que são estranhas ao reino de Deus. Algumas coisas começaram a penetrar no meio da igreja. Por que razão? Pela razão do primeiro símbolo, o primeiro utensílio, a primeira figura que nós vamos utilizar do tabernáculo, que será na mensagem de hoje. Esta cerca ao redor. Qual a importância de uma cerca ao redor? A cerca ao redor, ela serve de proteção. A cerca ao redor, ela serve também para delimitar o espaço. Você não tem, se você mora na sua casa e não tem muro, não tem cerca, não tem nada, daqui a um tempo as pessoas não sabem onde é rua e onde é sua casa. Algumas coisas que teriam que estar talvez na rua estão dentro da sua casa, coisas de dentro da sua casa foram para a rua. E aí vai se perdendo a identidade. A cerca serve para essa identidade. Mas falando um pouquinho mais sobre essa cerca, tem algo interessante. Quando uma pessoa olhasse para o tabernáculo, coloque a figura do tabernáculo para mim novamente, se você puder, por favor. Quando a pessoa olhava para o tabernáculo, o que ela via no tabernáculo? Ela via, na verdade, somente a cerca. Essa vista que você está tendo é uma vista aérea. A pessoa que olhava, ela só via a cerca. Até porque, num estudo que eu fiz, eu notei que a média de um homem naquele tempo, da altura, estava em torno de 1,60. Para mim isso é ótimo, né? Seria um cara assim, né? Altão. E essa cerca, ela tem 2,25 metros de altura. Isso significava que cobria toda e qualquer visualização possível de quem estivesse de fora, não veria nada lá dentro. Sabe por quê? A Bíblia mesmo fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito, elas são reveladas de modo espiritual. Quem está de fora não entende as coisas do mundo espiritual e de dentro da igreja. Só dá para você entender se você entrar lá. Se você entrar, você entende. Mas do lado de fora você nem vê essas coisas. Por isso que quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Ele não entende. Mas o que ele vai entender? A única coisa que ele vai ver é essa cerca. Essa cerca. Essa cerca, então, ela fala do testemunho da igreja. Essa cerca, ela representa o que as pessoas de fora podiam ver no tabernáculo e para nós representa o nosso testemunho como igreja. Quando as pessoas olham de fora para a igreja hoje, o que elas veem? Ou uma melhor pergunta também. Quando as pessoas olhassem de fora para a igreja, o que elas deveriam ver? Como que a igreja deveria ser? O que a igreja deveria apresentar ao mundo? Se os irmãos me permitem, a mensagem de hoje é mais um desabafo meu e um pouco mais assim de uma abertura de coração de mim para com os irmãos, daquilo que eu sonho e que eu imagino e que eu acho que a igreja deve ser. Por isso que eu estou dizendo, igreja, ser ou não ser? Eis a questão, né? Ser ou não ser? Ou é ou não é igreja? Ela está muito indefinida nos dias de hoje. E eu refleti nisso também, se os irmãos me permitem, de uma coisa muito pessoal aqui. Nesse mês de junho, que estamos começando hoje, eu completo 28 anos de ministério pastoral. Faz 28 anos que eu sou pastor. Eu comecei meu pastorado aos 19 anos de idade. E tem sido, assim, para mim, uma experiência muito gostosa ter estado no ministério.
Mas eu acho que com 28 anos de carreira, eu acho que eu já consigo pelo menos ousar, não é? Por experiência, falar por experiência, algumas coisas sobre a igreja. E eu ouso aqui hoje citar algumas mudanças que eu gostaria. Como eu gostaria de ver a igreja, aliás, como eu vejo a igreja, ou como eu acho que as pessoas ao olharem para o tabernáculo, que só veriam a cerca, o que elas deveriam ver? Porque essas cortinas que formam a cerca do tabernáculo eram de linho fino, retorcido, claro e limpo. Não havia sujeira alguma nessa cerca. Elas eram limpas todos os dias, sempre limpas. Quem olhasse para a igreja deveria dizer assim: que coisa linda, Deus mora ali. É assim que as pessoas deveriam ver. Quando olhassem para a igreja, deveriam ver determinadas coisas que os levaria a dizer: Deus existe. Deus existe. Ao verem a igreja. E eu queria propor aqui 3 coisas sobre a igreja. A primeira delas, a igreja dos nossos dias precisa, em primeiro lugar, ser uma igreja mais bem definida. Uma das coisas que a cerca faz, ela define. Daqui para fora não é casa de Deus, daqui para dentro é casa de Deus. Ela define muito claro o seu espaço, o seu território, o que é e o que não é, ser ou não ser. Ela define. Nossa era, nesse momento, esses dias em que nós estamos vivendo, essa geração em que nós estamos, é a era do indefinido. E isso é muito propagado pela nossa mídia é indefinida. Note, por exemplo, vamos para a televisão, que é o outdoor para todos nós aqui, que todo mundo conhece e vê. O caráter de algumas personagens que passa na mídia é um caráter duvidoso. O caráter, até mesmo, de algumas pessoas que aparecem, é dúbio, você não sabe se a pessoa está falando a verdade. As propagandas não convencem. Vamos lá, você não acredita que a Gisele Bündchen, ela usa aquele shampoo que ela fala lá na TV para você comprar, não é verdade? E você não vai falar assim: eu vou comprar um shampoo igual daquele que vai ficar meus cabelos, olha, igualzinho dela. Você sabe que ela não usa, ela está sendo paga para aquilo, é somente representação. Da mesma forma, você vê cada coisa, você vê pessoas que fazem propaganda, não é, de produtos que não usam e nunca vão usar. O cara é vegetariano e vai na TV fazer propaganda de carne. Não é verdade? Que coisa! Que coisa! Tem um deputado que ele é contra a Copa do Mundo, mas ele vai na televisão fazer propaganda assistindo a Copa. Como é que é isso? E nas novelas, então? Nas novelas você não sabe se uma personagem, se ela é boa ou se ela é má, se ele é bom ou se ele é mau, não é? Se ele é mau e está dando popularidade, ele é mais mau ainda, mas daqui a pouco o mal fica bonzinho, todo mundo fica com dó do mal. E você já não sabe mais o que o cara é, não sabe se ele é bom, se ele é mau, se é homem, se não é, você não sabe mais nada, não é verdade? É assim. A audiência é que determina as mudanças que vão acontecendo na personagem. As novelas elas vão sendo compostas no meio do caminho. Tem a história, mas se der mais audiência, a gente vai mudando e vai fazendo o final da história. O que vale é agradar todo mundo, é o público, é indefinido. Nós somos uma geração assim hoje. Dizem que nós estamos na era de respeitar o diferente, mas a TV está mostrando, está fazendo com que todo mundo fique igual. Está tudo dessa maneira. Eu queria dar alguns conselhos para você, a partir mesmo da sua vida pessoal, que você seja uma pessoa muito bem definida. Quer crescer profissionalmente? Seja bem definido na sua vida profissional. O que você faz bem? O que você não faz? O que você gosta? Então vai crescer naquilo. O que você não gosta? Cai fora.
mas vai fazer alguma coisa que te defina. Empresa que queira crescer, tem que ser uma empresa que não sai atirando para todos os lados. Uma empresa definida, ela é boa nisso, ela faz isso. Um cara, por exemplo, um administrador de empresas que admirei muito, e gosto de ler muitas biografias de alguns homens, Steve Jobs, por exemplo, é um gênio, né? E esse gênio fez algo. Quando ele reassumiu a Apple, por exemplo, ela tinha em torno de uns 112 ou 120 produtos na empresa. Ele chegou assim, ele fez um desenho no quadro, colocando assim apenas algumas riscas, e colocou assim, computador pessoal, colocou assim, uso pessoal e uso profissional, desktop e notebook. Cruzou os dois, todos esses itens, se tornaram 4 produtos. Ele falou, são 4 produtos que nós precisamos, cancele todos os outros. Vamos fazer desses 4 os melhores que nós temos. Depois que nós formos bons nisso, aí a gente pode acrescentar, ao longo do tempo, outros produtos na nossa gama de produtos aqui da nossa empresa. Foi assim que cresceu. Foi assim que cresceu. Os softwares hoje em dia, se você pegar os aplicativos, a maioria faz uma coisa só. Porque é isso que cresce. Aqueles aplicativos que tentam fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Uma hora ele tem concorrentes que vão fazer melhor do que ele vai perder pessoas, vai perder usuários. Então ele se dedica a uma coisa só. Então, note que o que é bem definido, cresce. Aliás, isso é até bíblico. As cidades antigamente, o sucesso de uma cidade estava em elas terem grandes muralhas e se defenderem de invasores. Então, tem uma profecia de Malaquias se referindo a Jerusalém, e diz aqui, aliás, Miqueias 7:11, diz assim, no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. O que esse texto está dizendo é o seguinte, a hora que vocês se definirem como cidade, a hora que vocês se estruturarem, então os seus limites vão crescer. Levante os seus muros e vocês vão crescer. Vocês vão se expandir, porque vocês vão estar sólidos, fortes. Esses muros têm esse caráter delimitador e protetor, não é? Vai proteger vocês e por causa disso vocês vão crescer. Uma igreja bem definida, ela cresce saudável. Uma pessoa bem definida, ela cresce, ela se expande. Por isso que para mim a igreja tem que ser clara. Nós somos assim e nós não concordamos com tal coisa. Isso daqui não pertence à igreja. Por exemplo, tem coisas que, vamos dizer assim, é claro ou não é? Por exemplo, pela Bíblia Sagrada. Quer ver? Simples, eu sei que parece tola a minha pergunta, mas me responda, por favor. Quantos de vocês acham que Deus não aprova a corrupção? Correto. Alguns acham que Deus aprova isso? Não levantou a mão? Vou dar a chance, tá bom? Quem acha que Deus aprova a corrupção? Bom, terceira pergunta. Quem não vai levantar a mão, seja o que for que eu perguntar? Obrigado. Nem agora você levanta, tá bom. Ora, se Deus não aprova a corrupção, por que a igreja anda tão perto do poder? Por que está se aproximando tanto de situações assim? Eu sou uma pessoa que gosta de otimização, eu gosto de objetividade. Se tem uma coisa que eu não gosto de perder, é tempo. Tempo não é dinheiro, não. Dinheiro você perde e recupera. Tempo você perde, você nunca recupera mais. Não gosto de perda de tempo. Por isso também, você pode notar que os nossos cultos aqui, eles são muito otimizados. Otimizados em quê? Nós temos muitas perguntas aqui para nós mesmos. O que a gente tem que fazer como igreja? Quando a gente se reúne com uma igreja, o que é que tem que acontecer? Eu fiz uma coletânea de ideias aqui do que tem que acontecer. Primeiro, quando a gente se reúne como igreja, tem que ter comunhão com Deus. Por isso, nossos cânticos, nossas orações. Quando a gente se reúne como igreja, tem que ter comunhão com os irmãos. Por isso, nossos abraços, nosso tempo de bate-papo, nosso tempo juntos. Nessa reunião da igreja, nós temos que ter também aquelas questões que são da vida da comunidade. Nossos avisos comunitários, nossas ofertas, as situações que nós nos organizamos aqui para fazermos juntos. E também tem que ter ministração da palavra de Deus. Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Faz isso, edifica o povo e está muito bom. Não precisa de mais nada. Mas, vem aí agora no segundo semestre, aquela fatídica campanha eleitoral. Cá entre nós, por acaso o púlpito de igreja tem que virar propaganda, palanque de propaganda eleitoral?
Você gostaria de sair da tua casa e encontrar aqui? Você gostaria de sair da tua casa e encontrar aqui um momento de propaganda eleitoral? Você gostaria disso? Você não gosta disso na sua casa. Você está assistindo aquele filmão, ou aquele documentário, ou talvez até o repórter que você gosta lá de assistir, ou a sua novela, seja lá o que for que você está assistindo, daqui a pouco, interrompemos a nossa programação para o horário eleitoral gratuito. Você detesta aquele momento. Já pensou a gente está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Interrompemos a nossa adoração para o horário eleitoral gratuito. Já pensou? Ah, para! Não dá. Igreja não é para isso. Tem gente que fala, né, você é contra a política. Não, querido, eu desejo, por exemplo, que homens tementes a Deus, inteligentes em administração pública, não basta ser temente a Deus, tem que ser inteligente para aquilo, tem que ter estudado para isso, tem que ser pessoas formadas para isso, que eles possam ser eleitos, mas que o sejam honestamente, que concorram honestamente, sem voto de cabresto na igreja. Sabe o que é voto de cabresto? Quando o pastor chega aqui e fala, vota nesse aqui, porque eu sou homem de Deus e em nome de Deus estou mandando você votar. Isso é ridículo, gente, isso é ridículo. Se alguém te falar isso em nome de Deus, fala, você não tem autoridade para falar isso. Pastor, não tem autoridade para falar isso não, meu irmão. Fala determinar o seu voto de maneira alguma. Isso é abuso de autoridade. Para com isso. Quem fala para você, usando autoridade em quem você tem que votar, está dizendo que você é burro. É isso que ele está dizendo. Você não sabe escolher seu candidato, por isso eu sou melhor do que você, eu sei escolher para você. Isso é errado. E também, sem esses políticos que ficam aí com promessa de doar tijolo para a construção da igreja, perua para a igreja para fazer evangelismo. Olha, vai ter a nossa campanha, mas depois nós vamos doar o som para a igreja, tudo mais. E às vezes faz algumas promessas que ele só vai cumprir depois de eleito. Por quê? Porque vai usar o dinheiro público para poder cumprir as promessas que ele fez para você. Eu vou dizer uma coisa para você, se dinheiro público é desviado para benefício da igreja, é dinheiro sujo, é maldito, é do diabo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Nós estamos nessa época de um povo indefinido, e às vezes a igreja está entrando nessa também, porque ela está sem muro, ela está sem a cerca. Então a indefinição da nossa sociedade está também dentro da igreja. Nós somos tão indefinidos que nos organizamos uma massa na rua no ano passado. E se você perguntasse para a pessoa, o que você está fazendo aqui? Não, porque eu quero mais hospitais. E você que está fazendo aqui? Não, eu estou aqui porque eu quero que diminua a passagem do ônibus. E aí você que está fazendo aqui? Eu vi uma, por exemplo, que saiu nas ruas assim, que ela estava numa passeata e estava assim, grande assim a placa dela. Abaixo os Illuminatis e os... Essa mulher está viajando, cara. Tinha gente que estava falando que era contra o contato do governo, a ocultação que o governo tinha dos invasores da terra, de objetos. Ela foi para a rua para manifestação aqui. Não sabia o que queria. Não sabia o que queria. Esse mesmo povo que sai nas ruas contra usar dinheiro público para a Copa do Mundo, por exemplo, e que pede, por exemplo, para usar esse dinheiro para construir mais hospitais e tudo mais, que bonito, é isso mesmo, está muito bonito isso. Esses mesmos apoiam um monte de evento por aí que usam o mesmo dinheiro público. Por que não são contra isso? Quer ver alguns deles? Por exemplo, Marcha por Jesus. Você é contra a Marcha por Jesus? Não, querido, que a igreja se reúna, ore junto, tudo mais, é uma maravilha, mas precisa de dinheiro para quê? Mas tem dinheiro? Eu vou te falar. 2012, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela apoiou a Marcha por Jesus simplesmente com 2.048.000 reais. Olha, 480 mil reais. Mais de 2 milhões, para quê? Para quê? Para fazer palco, para pagar o cachê dos caras que vão lá cantar. Então tem gente ganhando dinheiro com isso. À custa dos irmãozinhos lá, que ficam no meio do povo. Não, mas é por Jesus. Isso, antes fosse por Jesus. Antes fosse. A parada gay, por exemplo. No ano passado, o evento levou dos cofres públicos 2,2 milhões de reais. Empresas estatais,
que são sustentadas com o meu e com o seu imposto, como a Petrobras, por exemplo, que comprou R$200 mil em cota, e a Caixa Econômica R$50 mil em cota. Por que tem que botar dinheiro público nesse tipo de coisa? O carnaval, por exemplo, o governo da Bahia anunciou, questão de semanas atrás aqui, que nesse ano de 2014 vai investir 60,2 milhões de reais no carnaval. Dinheiro público. Dinheiro público. Anésio, mas você falou da marcha por Jesus, por que você está falando? Porque não tem que levar dinheiro público. Se eu sou contra a parada gay levar dinheiro público, eu sou contra o carnaval levar dinheiro público, marcha por Jesus também não tem que levar dinheiro público. Não tem. Dinheiro público é para quê? Para servir a população como um todo, não uma parte da população para fazer lá as suas festas, cultos ou danças, ou seja o que for. Dinheiro público é para ser revertido em benefício a todos, de igual modo, não um grupo somente. Povo indefinido. Exemplo disso, sou filho de baiano, mata, cobre, mostra o pau. Exemplo disso é o Romário, por exemplo, nosso jogador. Sabe, peixe, né? E ele fica lá contra a Copa, contra a Copa, contra a Copa. Assim, eu estou assistindo televisão, vejo o Romário assistindo a Copa e fazendo propaganda havaiana pela Copa do Mundo. Mas não é contra a Copa? Quando rola dinheiro, tudo é diferente, não é? Tudo é diferente. Indefinido e incoerente. Irmãos, a igreja não é para ser assim. É horrível esse momento. Eu procurei no meu esboço, tem que achar um momento que eles vão olhar para a tela para eu tomar minha água, mas não deu. Se a igreja é contra a corrupção, ela não pode apoiar corrupto. Se a igreja é contra o mau uso de dinheiro público, então não deve ir ao governo ficar pedindo dinheiro e favores de vereadores, de deputado, com o uso de dinheiro público. Ah, Nésio, mas os outros fazem isso. Ué, porque os outros fazem, eu vou fazer? Está errado. Quando o mundo olha para a igreja, como ele deveria ver a igreja? Se não tem muro, se não tem a cerca da igreja, ao olhar, eles não sabem onde é que começa, onde é que termina. Não tem diferença. Nós temos que ser mais bem definidos. Eu ouvi isso de um político uma vez, que me disse, nessa sala é o lugar onde a gente compra os pastores. Eu lamento isso, ouvir uma coisa dessa. Por isso, igreja, ser ou não ser, vamos levantar o muro. Por isso que eu estou falando dessa cerca, desse limite. A igreja tem que ser mais bem definida. Então, aqui vêm as minhas propostas. Primeiro, uma igreja mais bem definida. Segundo, ser uma igreja mais simples. Gente, a gente segue Jesus de Nazaré. Andava em rua poeirenta. Era homem do povo. Jesus era tão do povão. Jesus é tão diferente dos apóstolos, pastores e profetas que a gente tem hoje, gente. Porque é fácil você hoje identificar um camarada desse. Ou quem que é o apóstolo aqui? Só olha o anelzão do cara. Tem anel de apóstolo, agora você sabe disso? Tem. Já comprou o seu? Não? É caro pra caramba. E é só olhar aquele cara com segurança, ele ali, ó, não é? Jesus era tão do povão, se vestia tão do mesmo modo que todo mundo, que para identificar Jesus, Judas fez um código com o pessoal. Olha, aquele cara que eu beijar, esse daí é ele, prendam ele. Então note que Jesus era do povo, se vestia como qualquer outro, estava no meio do povo. Você conseguia se aproximar de Jesus. A mulher se aproximou e tocou nas vestes de Jesus. A criançada se achegava até Jesus, até os discípulos quiseram dar uma de fresco lá. Não, tira as crianças de Jesus. Não, deixa vir a mim os pequeninos. Eu sou do meio do povo. Então, eu desejo uma igreja sem grandalhões, sem heroísmos, sem heróis, sem coronelismos, né? Sem mandões. Uma igreja de servos. Gente, tem muito estrelismo na igreja hoje. Por que isso acontece? Porque nós não temos cerca, nós não temos muro. Então, quando não se tem cerca, as coisas de fora entram para dentro do seu terreno.
Quando não se tem cerca, você não sabe onde é que termina o terreno do mundo e onde começa o da igreja, de modo que as coisas do mundo começam a entrar para dentro da igreja e a gente não sabe mais qualquer um, qualquer outro. Eu digo isso porque esses costumes estranhos ao reino de Deus estão penetrando no meio da igreja e modificando algumas coisas. Por exemplo, está modificando a nossa imagem de liderança da igreja. Na Bíblia Sagrada, os líderes são os servos do povo. Na Bíblia Sagrada, você cresce para baixo no reino de Deus. Tem uma pirâmide de ponta cabeça, onde a liderança fica embaixo. E você cresce para baixo, como você cresce para servir. É como na vida. Quem é o mais folgado na tua casa que é servido o tempo todo? O bebê, não é? Sua Majestade o bebê. Ele chega, ele manda. Quero comida. Você vai lá e leva. E não leva para ver, que ele não deixa você dormir. Bebê manda. Criança é para ser servida, não é isso? Quem que vai servir? O pai, a mãe, os adultos vão. No reino de Deus é assim. Os novos, o tempo todo chora, o tempo todo tem coisa. Pastor, ora por mim. Estou aqui com problema, eu preciso de oração, preciso de... Os grandes, aqueles, na verdade, aqueles que cresceram, aqueles que são adultos, são eles que vão doar, são eles que vão se esforçar, eles que vão se desdobrar para ajudar. É isso, o reino de Deus é dessa maneira que funciona. Então, eu vejo que a autoridade na igreja, que Deus colocou na igreja, é para servir. E quem que disse isso foi Jesus. Tem uma história que se conta da vida do próprio Jesus, que uma mulher chegou para Jesus e falou: Jesus, não dá assim quando o senhor estiver no seu reino, tal, meus 2 filhos, que eram 2 discípulos de Jesus, o Tiago e o João, meus 2 filhos aqui, sente um à direita, outro à esquerda, tal. Jesus fala: não, espera um pouquinho. No mundo é assim. No mundo tem os seus governantes e aqueles que eles governam, e esses que eles governam também têm autoridade sobre outros e tudo mais. Mas aí Jesus fala uma coisa, coloca o texto para mim, Mateus capítulo 20. Em Mateus 20, diz assim no versículo 26, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Meu irmão, isso aqui é uma boa medida para você. Quanto que você serve e quanto você é servido? Aí você está vendo a sua maturidade espiritual. Conforme nós crescemos no reino de Deus, nós passamos a dar, a servir, e não ser servido somente. Então, nesse sentido, a igreja tem que ser diferente do mundo. A igreja está aí para servir. Esses cargos que inventaram, gente, porque não tem cargo na Bíblia, não tem título na Bíblia. Sabe por que eu peço você não me chamar de pastor? Porque pastor não é meu nome é Anésio, é feio, mas é meu, eu gosto, tá? Pronto, é isso. Minha mãe me deu. E pastor não é cargo, não é título, pastor é função. Qual a diferença de título e função? Título é honraria e posição para ser servido. Função é o que o cara faz e tem que fazer. Ele foi feito para aquilo. Então, na Bíblia, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, são dons para nós servirmos o povo. Não é título. Nenhum lugar da Bíblia você encontra a frase, pastor fulano de tal. Sabia disso? Não tem nenhum lugar da Bíblia. Por que a gente usa? Nenhum lugar da Bíblia existe apóstolo fulano de tal. Nenhum lugar tem. Como não? Mas tem lá no título da minha, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Isso aí foi o tradutor que colocou, meu querido, para identificar o livro. O texto começa a partir do capítulo 1, versículo 1. Ali começa o texto. E lá está, Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus. Que é isso? Ele não falou apóstolo Paulo. Paulo, vírgula, apóstolo. É bem diferente. Que diferença faz? A diferença é que um é posição, o outro é função dele. E que função é essa? Por exemplo, pastor. Eu gosto do nome pastor. Eu acho que ele se adequa bastante. Sabe por quê? O pastor, ele não é o dono do rebanho. O pastor é um contratado do dono do rebanho. O dono do rebanho contrata o pastor para cuidar de uma parte do rebanho dele, o rebanho continua sendo do dono. O pastor é o quê, então? O pastor é o peão. É isso. Então, meu caro amigo, o companheiro de ministério, se você estiver aqui hoje, estiver me acompanhando, é pastor, nós é peão.
É isso. Nós é o peão que faz a obra. É isso mesmo. Você não conhece esse termo? Vamos fazer a obra. É isso, é nós. Nós estamos aí para isso, para ser usado, abusado, para ser útil para o rebanho. É isso que a gente é. Então, e o apóstolo? Paulo ainda fala que o apóstolo é escória. É a pior que tem. Paulo fala isso. Hoje em dia, o apóstolo virou cargo grande, né? Tem que ter toda uma identificação. Esses princípios estão contra e fora a obra de Deus. Fora o que está nas Escrituras. 1 Coríntios 4:9 fala que Deus colocou o apóstolo em último lugar, como escória de tudo. Gente, nós vamos deixar bem claro onde começa a igreja e onde ela termina. Como eu disse, tem coisas que são estranhas à vida da igreja e não pertencem ao reino de Deus. Além dessa perda de simplicidade por parte dos pastores e líderes, eu vejo também a perda da simplicidade por parte dos músicos e cantores. O cara não faz sucesso, começa a cair o sucesso dele lá fora e se converte e vem cantar para a igreja, né? E aí quer fazer show para ganhar muito dinheiro e rola muita grana por trás disso tudo. Os caras querem dinheiro para dar testemunho da conversão deles. Não estou mentindo para você não, isso aconteceu com alguém que falou comigo. Eu sabia dessas coisas, mas nunca tinha acontecido comigo diretamente. Nossa comunidade, antigamente, ela se reunia ali naquela avenida de nome lindo, Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Quando a gente se reunia lá, eu recebi uma ligação de um empresário. Pastor Anésio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado e tal. Então, eu sou o empresário da fulana de tal. Quem era essa fulana? Essa fulana era uma conhecida já em decadência da TV brasileira. E que cantava muito mal, mas cantava. E agora ela, depois de pousar para Playboy e tudo mais, e ficou mais velha, não dá mais para pousar, não teve mais dinheiro. Então, veio agora ele falar assim, não, ela se converteu e eu estou querendo levá-la aí na sua igreja para ela dar o testemunho. Eu falei, tá, e dei corda, né? Eu falei, onde é que esse cara quer chegar com isso, né? Então, tal, como é que é feito? Eu falei, como é que é feito? Não, sabe como que é, artista, então tem o seu cachê e tal, e eu querendo saber quanto é que era, onde é que esses caras chegam, né? E aí seria algo equivalente hoje, por exemplo, a 25 mil reais. Só, segundo ele. Não, e só 25 mil reais, claro. Eu falei, tá certo. Então, e ela vai fazer o quê? Então, ela se converteu, é um testemunho muito impactante, pastor. Olha, impactante, o que Deus fez na vida dela. É maravilhoso, ela vai dar o testemunho, vai pregar a palavra aí na igreja. O irmão vai ver como vai abençoar o povo. Eu falei, legal. Eu falei, querido, ouve o seguinte, ó. Nós temos um vizinho aqui, eu comecei a contar para ele, ele ia me ouvir, né? Ele estava interessado, ele estava me vendo como cliente. Eu falei, nós temos um vizinho aqui, que mora aqui ao nosso lado, que é um rapaz que eu até recentemente eu encontrei num mercado, em uma operação, gosto muito dele até hoje, gosto muito dele, gente fina pra caramba. E o nosso vizinho aqui, que é o Pangaré. O Pangaré, a mãe dele, rapaz, a gente sempre passava a cumprimentar, um dia ela resolveu entrar no nosso salão de reunião e ela se converteu, rapaz, que coisa benção, aleluia. A mãe do Pangaré se converteu. Mas eu nunca trouxe a mãe do Pangaré para pregar para a igreja. Porque, assim, ela é nova convertida, ela não conhece ainda a Bíblia Sagrada, não é? Você não pega uma criança e coloca na frente de uma classe de universitários, não é? A pessoa precisa crescer, precisa amadurecer, precisa passar alguns anos para a gente ver a firmeza daquela pessoa. Não, como eu disse, você não sabe nem se vai ficar firme na igreja ou não, já começa a se empregar para a igreja e tudo mais. Como é que fica para o povo, não é? Então é importante que as pessoas que subam ao púlpito sejam pessoas aprovadas, tudo mais. Por isso eu nunca trouxe a mãe do Pangaré para pregar aqui na comunidade. E da mesma maneira eu também não vou trazer a sua cliente para pregar aqui também. Não, pastor, o senhor não está me entendendo. Eu falei, estou entendendo sim, senhor. Você está querendo trazer sua cliente para cá, é 25 mil reais, deve um pouco para ela e um pouco para você. Entendi o que você está querendo. Não, o senhor está me julgando mal. Eu falei, não estou julgando mal, não, estou julgando corretamente. Você é um cara que é aproveitador do povo de Deus, que fica arrancando dinheiro do povo de Deus, e que você fica mercadejando o evangelho, como o próprio Paulo apóstolo disse acerca de você e de tantos outros que tem por aí. Vocês estragam a igreja, é isso que vocês são.
Não, o senhor não está me entendendo. Estou entendendo, sim, você quer que eu fale mais para você? Aí ele me fala tudo. Foi isso que aconteceu, né? É assim, gente. Agora, por que essa coisa toda? Por que o indivíduo não faz sucesso lá, agora vai fazer sucesso no meio daqui? Para que dinheiro em tudo isso? Isso está sujando as nossas cortinas. Ou está jogando para baixo, que ninguém sabe mais o que é mundo, o que não é. Jesus falou, entre vós não é assim. A gente não sabe como é que é, porque aqui entre nós é assim que acontece. Não é? Por aí é assim que acontece. As pessoas querem muitas vezes aparecer. Gente, a vida da igreja deve ser sempre uma vida comunitária. Aqui é todo mundo igual. Eu prezo por uma igreja onde não tenha rico e pobre. Não tem o cara que é importante e o cara que não é. O cara que é doutor e o cara que é peão. Aqui a gente reparte a ceia e um passa o pão para o outro e todos somos iguais. Igreja é assim. Chegou um rapaz uma vez para mim aqui, cumprimentou, pastor, tudo bem? Então, pastor, eu sou um cantor evangélico e deu um CD para mim, obrigado, o CD dele, né? E tal. Então, eu queria assim, saber, pastor, como é que a gente faz, para eu louvar a Deus com os irmãos aqui. Eu sabia o que ele está querendo dizer, né? Fiz aquela cara de paisagem. Falei, hoje mesmo, querido, você entra aqui, vai aparecer as letras ali, o povo lá vai tocar e todo mundo aqui vai louvar junto. Pode louvar com a gente hoje aqui, meu irmão. Não, o pastor não está me entendendo. Eu estou querendo assim, louvar com toda a igreja. Eu falei, entendi, meu irmão. Então, vai aparecer as letras ali, vai tocar a música, o irmão senta lá no meio do pessoal e canta com todo mundo, que todo mundo vai. É assim, gente. Eu vou te contar um negócio, viu? Mas assim, quer fazer aí, depois tem que vender o CD, aí tem que dar o cachê e tudo mais. E não dá para suportar esse tipo de coisa. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que está fazendo diferente. E esses merecem ser honrados. Eu li e conheci, eu mesmo fiz questão de ir lá e comprar o meu CD deles, porque eu entendi a definição desse grupo. Dá licença. Essa é boa. O Martin Smith, ele é vocalista do Delirious, e ele é autor, por exemplo, de canções que a gente canta aqui. Algumas canções que nós cantamos hoje aqui estão na minha lista dos autores que eu vou citar aqui para vocês. Lá naquele nosso CD Fundamento tem aquela música Cantarei Teu Amor para Sempre, é do Martin Smith. E ele, um cara muito famoso, tudo mais, no mundo todo, aí, um cristão genuíno, ama a Deus, ama a gente, ama pessoas. O que ele fez? Ele convidou 12 músicos muito bem conhecidos no mundo, mas que são pessoas que têm uma vida íntima com Deus e forte com Deus, e os chamou para um retiro. Nesse retiro, logo no primeiro dia, ele fez a seguinte pergunta para eles: o que a nossa fé cristã pode fazer com relação à pobreza que tem no mundo? Vocês respondam isso com uma canção. E naquela semana, cada um ia compor uma canção, ensinar para os outros e cantar juntos. Todas em torno de obras sociais, obras assistenciais, missões e coisas assim parecidas. Cada um daqueles compositores fizeram uma canção. Gravaram um CD. E com uma música de cada um deles. E todos os direitos autorais foram doados para obras sociais. E todas as vezes que tivesse qualquer lugar onde fossem convidados para cantar essas canções, se fosse cobrado ingresso, por exemplo, o dinheiro daquilo seria revertido para obras sociais. Fantástico, não é? Fantástico. Estão entre eles, por exemplo, o Paul Baloche, que você canta aqui na comunidade, Bom Estar em Ta Casa, Cantar, e canções que nós até, algumas delas nós gravamos, né? Steve Curtis Chapman, o Stu G, que é do Delirious também, o Israel Houghton, que é aquele que canta Deus é Bom o tempo todo, que a gente canta aqui, o Tim Hughes, daquela Vim para Adorar-te, o Graham Kendrick, que é daquele da Brilha Jesus, o Andy Park, aquele Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus, são canções que a gente canta aqui. O Matt Redman, é daquela Essência da Adoração,
esse Martin Smith, que eu já citei, o Michael W. Smith, que é aquele Este é o Meu Respirar, que a gente canta aqui na Carisma, o Chris Tomlin, que é daquele Quão Grande é o Senhor, que você conhece, e a Darlene Zschech, que a gente já gravou várias músicas dela, como Cante ao Senhor, o Shout to the Lord, Mãos do Oleiro e algumas outras canções. Também foram convidados para estar juntos o Kirk Franklin, a Amy Grant, o Joe Houston, o Leland Morin, a Christy Nockels, o Toby Mac e a Cissy Winans. Todos eles gravaram essas músicas e continuaram distribuindo. Era a igreja acordando para questões sociais. Para mim, é a igreja que tem que ser assim. Não soa bem aos seus ouvidos uma coisa dessa? Esse é o testemunho. Aqui eu vejo a igreja levantando de novo aquelas cortinas, aquelas cercas, para mostrar, esse é o testemunho da igreja. Esse é o testemunho da igreja. Então nós estamos falando daquela cerca que estava ao redor do tabernáculo, ela aponta para o testemunho da igreja, e a igreja ela tem que ser assim definida, ser ou não ser. Então por isso nós vimos, tem que ser uma igreja mais bem definida, ser uma igreja mais simples. Terceiro e último lugar, ser uma igreja mais humana. Sermos uma igreja mais humana. Aquela cerca do tabernáculo, ela era feita de linho fino. A cerca era composta de cortinas feitas de linho fino trançado, e o linho fino tem um simbolismo nas Escrituras Sagradas. No texto de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim: o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A expressão atos de justiça é uma expressão usada pelos judeus, que no cristianismo nós usamos uma outra palavra similar, nós usamos boas obras. Sempre que você ver na Bíblia atos de justiça, se refere a boas obras, ajudas ao pobre e ao necessitado. Isso são atos de justiça. Por isso que a Bíblia, sempre quando trata de justiça, justiça na Bíblia está sempre relacionada em levantar o que está caído, ajuda ao pobre ou ajuda ao necessitado. Isso é justiça na Bíblia. Por isso que Jesus fala, quando você for praticar seu ato de justiça, que a sua mão direita não sabe quando está na esquerda, tudo mais, ele está dizendo para você, não só a sua atitude ao fazer aquilo, mas mostrando que o cristão tem que fazer isso também. Mateus capítulo 5, no versículo 14 e também no versículo 16, começa dizendo assim: vocês são a luz do mundo. Interessante, Jesus é a luz do mundo, mas ele está dizendo, você também é. Você é a luz do mundo. Portanto, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, esse é o testemunho que a igreja deve mostrar ao mundo. É assim que a igreja tem que ser. É isso que a igreja tem que mostrar para o mundo. A igreja não tem que mostrar para o mundo cortinas chiques de um templo caríssimo, mas cortinas simples como essas aqui do tabernáculo. Nós não temos que mostrar ao mundo um grande templo igual de Salomão, suntuoso, com as medidas do templo de Salomão. Isso vai fazer com que o mundo questione o uso correto das nossas finanças, do nosso dinheiro. Nós precisamos de investimento em questões sociais, ou investimentos na expansão da pregação do Evangelho de Jesus. São essas as obras que a igreja tem que mostrar ao mundo. Obra de justiça, boas obras do reino de Deus. Gente, a igreja, por natureza, ela é misericordiosa. Isso é parte da natureza, da essência da igreja. A igreja, ela se compadece, ela sente o que o outro está sentindo. Então, quando a igreja ela age com misericórdia, quando a igreja ajuda o necessitado, as pessoas que olham de fora, foi Jesus que disse isso, quando a sua luz brilha, os homens lá de fora vão ver. Quando você brilha com boas obras, as pessoas vão levantar as mãos para o céu e vão dizer, que vão glorificar o seu Pai que está nos céus. Eles vão reconhecer a Deus. Eles vão dizer, olha, eu estou vendo esses atos de justiça, essa cerca. Eu estou vendo, e Deus mora lá dentro. Eu estou vendo esse povo. Realmente Deus existe. Pastor de Guaratinguetá, o Vanderlei da Carisma, lá de Guaratinguetá, contou-nos que certa vez saiu à noite lá com o povo da sua igreja para ajudar pessoas que eram moradores de rua, levando ali sopão, e era um frio assim, e ele levando aquele sopão, tinham 2 moradores de rua assim conversando.
ele se aproxima deles e pede assim: licença, senhores, eu trouxe aqui uma sopinha quente para vocês, vocês querem? Diz que um daqueles moradores de rua virou-se para o outro e falou: está vendo, rapaz? Eu não te disse que Deus existe? Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Isso é pregação, sem palavra. Jesus não disse: vocês são o som do mundo. Ele diz: vocês são luz. Não é para ouvir, é para eles verem as boas obras de vocês. Vai fazer, meu irmão. Vai agir. Vai fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu ouvi hoje de uma irmã da nossa comunidade aqui. Ela falou: olha, onde eu trabalho, eles dão lá comida, mas eu prefiro comer a minha comida. Então eu faço minha comidinha, levo minha marmitinha e lá eu vou comer minha comida. E a hora que me dão aquela comida, depois do meu almoço, eu acabo de comer, eu vou dar uma volta no quarteirão, tem alguns moradores de rua, eu vou lá levar aquela comida para eles lá. E sempre faço isso. Gente, as pessoas precisam ver que existe gente boa no mundo. Gente que já foi má, que era ruim também, porque eu e você éramos bicho ruim também, mas pela graça de Jesus Ele mudou o nosso coração, Ele fez a gente nascer de novo, agora a gente tem o amor dEle, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem uma visão diferente das pessoas, e estamos aí para servir. É isso que é igreja. Igreja é para ser dessa maneira. Igreja tem que ser o lugar onde se compadece, onde entende o sofrimento do outro. Igreja é para ser o lugar onde as pessoas são acolhidas. Igreja tem que ser família. O que você faz numa família? Tem alguém doentinho na família, o que você faz? Você vai lá levar comidinha, vai servir e tudo mais. No meio da igreja tem que ser assim. A gente tem que ajudar um ao outro, a gente tem que servir um ao outro. Minha esposa hoje no almoço me contou acerca de um testemunho que ela ouviu de uma irmã, contando, aquela irmã, ela passou por uma enfermidade, o marido dela estava viajando, os filhos estavam viajando, e ela passou por uma enfermidade, e naquele momento ela falou: tudo que eu desejava, na verdade, era um prato de sopa. Eu queria tomar uma sopa, eu estava doente, não conseguia nem levantar para cozinhar para mim mesma. E uma pessoa passou na casa dela e disse: olha, eu fiz sopa lá em casa e fiz para mais pessoas, você quer um pouquinho, não é? E serviu para ela. Ela se sentiu tão amada naquele momento, tão acolhida. Entenda bem, gente, a igreja precisa fazer mais sopa. Está entendendo? A figura aqui. A igreja precisa ser assim. As pessoas precisam entrar no meio da igreja, na reunião da igreja, nos encontros da igreja, e se sentirem que ali elas são acolhidas, ali elas são abraçadas, ali tem carinho, ali tem amigo. Quer chorar? Vamos lá, eu choro com você. Você está feliz? Conta para mim que eu quero me alegrar com você também. Igreja é assim. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento, igreja é estar junto. Igreja é um suportando, dando suporte, né? Um ao outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro. Igreja é para ser assim. Isso é igreja. Igreja, ser ou não ser. Então, ser igreja é isso. É comunhão, é relacionamento, é ajuda, é benevolência, é você suprir necessitado. Olha o que a Bíblia fala no livro de Atos, ali no começo, como que era a igreja. Nenhum necessitado havia entre eles, pois as pessoas chegavam ao ponto de repartir os bens que tinham, só para ajudar um ao outro. Igreja é comunhão, gente simples, ou simplesmente gente. É isso. Por isso que eu falei uma igreja mais humana, uma igreja mais gente. Gente, não é por nada. Eu estou achando que a igreja no Brasil tem mais anjo do que gente. Não é verdade? É anjo para cá, é anjo de fogo para lá e tal. E eu não estou vendo gente. E Jesus morreu por gente, não morreu por anjo. Está entendendo a minha analogia aqui? Eu acho que a igreja está espiritual demais. Está demais. O camarada lá está com fome, está ali com problema, e o outro está lá, aleluia, 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 entende? Fica lá, e o outro com fome. Entrou alguém com fome no meio da igreja, e o outro falou: não, vai lá, pela fé, aleluia, Deus vai te ajudar. O Tiago já fala isso. Falou: não é assim que você faz. Jesus falou, dizendo assim: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estava sem roupa, no frio. Vocês não me vestiram. Eu disse: peraí, Jesus, onde é que nós te vimos dessa maneira? Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Vamos repartir o que a gente tem. Isso é igreja. Vamos ajudar quem precisa. Isso é igreja.
Eu quero terminar lendo uma carta que um irmão querido da nossa comunidade nos escreveu ontem. Esse irmão, muito querido entre nós, o Juca, e a sua esposa, Eliane. Eliane é secretária da nossa comunidade. Eles passaram por uma tragédia há poucos dias atrás. Juca foi para casa, como de costume, para almoçar com o filho, que vinha almoçar em casa do trabalho, e o encontrou morto. 24 anos de idade, um mal súbito, um rapaz inteligentíssimo. Vai se explicar isso? Não, a gente não sabe explicar. A única coisa que a gente soube fazer é chorar junto. Explicar, a gente não tinha explicação nenhuma. Mas depois de toda essa tragédia, o Juca escreveu algo aqui para nós, para mim e para você. E eu queria ler. Só que eu queria que você já ficasse em pé. Aí eu tomo mais um golinho. O Juca e a Eliane, eles começam a carta citando um texto bíblico que é a base da nossa comunidade aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, é aquele texto que fala, que é a primeira narrativa de como era a igreja no princípio. Diz lá, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O texto vai falando que eles tinham tudo em comum, que eles comiam um na casa do outro. E fala adiante que eles até caíam na simpatia de todo o povo da cidade por causa do estilo de vida que eles tinham. Uma igreja que estava junto, que supria a necessidade. Essa é a igreja relatada ali em Atos dos Apóstolos. Depois de citar esse texto, o Juca escreve o seguinte para mim e para você. Eu aprendi muito sobre Atos dos Apóstolos, mas eu nunca tinha vivido aquilo que eu li em Atos dos Apóstolos como vivi tão intensamente nesse tempo. Uma tragédia, é assim que nós consideramos a morte do nosso filho, me mostrou o que é viver essa vida da igreja de Atos dos Apóstolos. Naquele dia, eu vi a igreja viva em minha casa. Que antagônico isso. A morte mostrando a igreja viva. Eu vi irmãos que largaram tudo o que estavam fazendo, suas famílias, seus trabalhos, apenas para nos fazer companhia e nunca nos deixaram sentir sós. Pessoas chegando, confortando-nos, saindo em várias direções para cuidar dos preparativos, até mesmo do sepultamento, não tivemos preocupações. Abraços reconfortantes, palavras de amor, gestos de carinho e afeto, recebemos tudo isso e muito mais. Recebemos conforto material, espiritual e afetivo. Nunca ficamos sós. Os irmãos chegaram ao ponto de abrir suas casas para nos receber, nos visitaram para apenas nos abraçar e chorar juntos. Pastores que nos confortaram com orações e ensinamentos, famílias que nos tornaram o centro de suas vidas, que viveram apenas para nos confortar naqueles dias em que eles viveram. As nossas orações são de agradecimento a Deus por vocês, amados irmãos em Cristo. Nós não entendemos a morte, mas entendemos a igreja viva. Que Deus, em sua imensa sabedoria e bondade, os abençoe. E permita que, assim como diz no livro de Atos, que mais pessoas sejam acrescentadas à sua igreja. Quando eu recebi o e-mail dele ontem à noite, eu retornei com uma ligação pedindo a ele autorização para lê-lo aqui. E ele disse: Anésio, isso não esquece de dizer uma coisa também. Eu sou um ex-ateu. Ele era um ateu e que permitia a esposa vir nos nossos cultos. Ele deixava a esposa aqui, ia embora, ligava pela internet e acompanhava a gente pela internet. E se converteu assim. E aqui ele termina: graça e paz, Juca e Eliane. A igreja, gente, é assim.
comunhão, gente simples ou simplesmente gente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e te ensine a ser igreja também, em nome de Jesus.